da sua casa. A igreja não está com os portões abertos por uma simples razão, um cuidado pela sua vida. A gente, nesse período, falta ônibus, nesse período as lojas estão fechando cedo, e dentro do decreto que foi estabelecido, nós entendemos que por uma questão de zelo, porque havia uma perspectiva de prorrogar esse decreto, talvez renovar essa ordem, e talvez isso seja estabelecido amanhã, eu espero que não. Então a gente colocou também o dia 7 de abril. Se de fato não for, e eu espero que não seja, né? No dia 14 de abril, que é outra quarta-feira, o nosso culto estará com os portões abertos para que a igreja possa vir e participar juntamente com os pastores, juntamente com a equipe aqui presente. Amém? Vamos receber com muito amor, com muito carinho, nosso amado e querido pastor Renato Sanches. É ao vivo, gente. Enrolou aqui. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Deus é bom? Deus é muito bom, queridos. Há uma presença maravilhosa nesse lugar. Há uma presença maravilhosa nesse lugar. Deus está nesse lugar. Quantos podem sentir a presença do Senhor? Louvores foram ministrados e nós continuamos em adoração ao nosso Deus. Todos estão escutando? Amém? Deus é muito bom. Estamos aí nesse mês de abril. Começamos já sendo ministrados pela Páscoa do Senhor, que aliás são todos os dias, não é isso, meu pastor? Um novo recomeço que acontece em nossas vidas todos os dias. Né? Deus é conosco em todo o tempo. Quantos creem nessa mensagem? Deus é conosco. Deus está na frente da nossa vida. Deus, Ele é Deus na nossa vida. E o texto que eu queria trazer hoje, o tema, né, da nossa mensagem, eu coloquei o seguinte título: Onde estou fundamentado? Né? Onde estou fundamentado? Nesse mês no qual nós estaremos ministrando, né, sobre a questão de ser firmados na rocha. E nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas eu queria trazer à igreja a esse pensamento, a essa reflexão. Onde estou fundamentado? E aí eu peço para os irmãos abrir comigo aí no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7, no versículo de número 24, onde nós vamos estar compartilhando sobre a parábola dos dois fundamentos. Jesus aqui trazendo ensinamentos para a sua igreja, de uma maneira tal que nós consigamos entender e fazermos uma autoanálise. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 24, e diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, nós colocamos diante do Senhor a Tua palavra, Deus. Colocamos diante do Senhor a Tua igreja, que se reúne nessa noite, e nos colocamos
a partir desse momento, ó Deus, totalmente disponíveis ao agir do Teu Espírito. Nós cremos, ó Deus, Tu tem uma palavra direcionada individualmente a cada um que aqui está, a cada um que assiste de suas casas. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Nós abrimos totalmente o nosso entendimento, Pai, queremos escutar a Tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todo aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Logo no início dessa parábola, nós temos aqui a seguinte afirmação: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. O Senhor Jesus colocando logo em pauta o que Ele vem falando, o que Ele vem falando para a igreja, mas aqui no texto que nós lemos, Ele faz menção nada mais, nada menos que o Sermão do Monte, que acontece um pouco antes. E eu gostaria de ler com os irmãos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, no qual o Senhor Jesus ele faz um ponto a ponto de como deveria agir aquele discípulo de Jesus. Quantos aqui se consideram discípulo de Jesus? Amém? Então abre comigo, volta um pouquinho aí, capítulo 5. Mas deixa marcado aí o capítulo 7, porque é justamente daí que nós vamos trabalhar a nossa mensagem. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus ele fala, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ele faz menção ao Sermão do Monte. E diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Aleluia! Aqui verdadeiramente há um passo a passo do que o Senhor Jesus espera dos seus seguidores, espera do seu povo. Quantos bem-aventurados nós temos aqui nessa noite? Aleluia! E Jesus, ele faz menção justamente ao Sermão do Monte, visando alcançar duas categorias de homens. Irmãos, preste atenção, eu falo homens, mas é homens e mulheres, ok? Tá? Então Jesus quer alcançar duas categorias de homens, relatado justamente aqui no capítulo 7, na parábola dos dois fundamentos. Jesus, ele quer alcançar características que com certeza estão sobre uma pessoa, sobre outra, e de repente até sobre a mesma pessoa, mas que se faz necessário nós nos consertarmos, nós nos analisarmos e seguirmos adiante com o perfil correto que Deus espera de mim e de você. Primeiro tópico que eu gostaria de falar com os irmãos é: ouve. Ouve e faz o quê? Nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a mensagem que é ministrada, nós ouvimos aqui o Sermão do Monte. E o que nós fazemos com aquilo que nos é passado, nos é orientado? Nós vemos aqui dois pontos o Senhor Jesus trazendo para nós. Nós temos aquele homem que ouve e pratica. Nós temos também aquele homem que ouve e não pratica.
né? O que pratica, diz aqui o Senhor Jesus, será comparado a um homem prudente, né? E aquele que não pratica será comparado a um homem insensato. Misericórdia. Mas o que a Bíblia fala sobre o homem prudente e o homem insensato, né? Vamos fazer uma leitura aqui de Provérbios, né? Eu gosto muito do livro de Provérbios. Provérbios, aliás, eu gosto da Bíblia toda, amém, queridos? Mas Provérbios, ele traz um resumo, né, do que verdadeiramente é a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Em Provérbios, capítulo 13, no versículo de número 16, abre comigo, né? Eu vou fazer a leitura aqui, tanto pela revista atualizada, como pela linguagem de hoje, né? Então, capítulo 13, no verso 16. Diz assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Eu vou repetir. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. E na linguagem de hoje, eu achei muito interessante, eu queria trazer para os irmãos, diz assim: o homem sensato sempre pensa antes de agir. Amém, irmãos? O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo, ele anuncia a sua ignorância. O tolo, ele age por ímpeto, ele coloca na frente, né, não tem aquele ditado, coloca a carroça na frente dos bois? Isso é uma atitude tola, né? Muitas vezes nós nos comportamos como tal, e não deve ser dessa forma. Eu vou mais além, eu vou sair aqui de Provérbios. Se você não quiser abrir, você anota aí, tá, queridos? Eu vou lá em Tiago, capítulo 1, no verso 22 até o 25. Estou falando sobre o ouvir e praticar ou não praticar. Isso é uma opção nossa, né? Em Tiago, capítulo 1, no verso 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, escuta bem, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece do como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vocês perceberam o bem-aventurado? Bem-aventurados sois os pacificadores, bem-aventurados sois. Então se faz necessário, meus irmãos, nós sermos ouvintes, claro, nós ouvimos, mas o que fazemos com aquilo que ouvimos? O que fazemos com o que Deus fala conosco? Colocamos em prática ou não colocamos em prática? Precisamos sim ser homens e mulheres que praticam a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Precisamos sim ser homens e mulheres espirituais. O homem espiritual, ele ouve e pratica. O homem espiritual, além de ouvir e praticar, ele se torna, por consequência, um homem sensato. Porque sim, as suas atitudes, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, está de acordo com o que Deus determina, está de acordo com o que Deus quer para a sua vida. E a sensatez, ela produz sabedoria. Quantas não são as vezes que nós pedimos, Deus nos dá sabedoria, e Deus concede sim a sabedoria, todo aquele que pede, mas há uma sequência. Se você age como homem espiritual, você ouve e pratica, você alcança a sensatez e, por consequência, a sabedoria da parte de Deus. E pelo contrário, o homem natural, ele ouve
e não pratica, esse se comporta como homem natural, que não foi alcançado pela graça de Deus, que não permitiu a graça de Deus alcançar o seu coração. O homem natural, ele ouve e não pratica. O homem natural, ele pode ser comparado, sim, a um insensato. E, por consequência, aquele que age de maneira louca, aquele que age de maneira tola. Misericórdia, que nós sejamos livres dessa situação. Precisamos, sim, com certeza, escutar a voz de Deus e praticar. Não sermos tão somente ouvintes e praticantes, e sim praticantes da palavra de Deus. Quantos estão comigo? Amém? Glória a Deus. Segundo ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos, ainda aqui na parábola do capítulo 7 dos 2 fundamentos. O segundo ponto, edificou sobre 3 pontinhos. Aonde nós estamos edificando a nossa casa. Nós temos aqui na leitura a primeira situação. Edificou sobre a rocha. A rocha nada mais é que a base sólida para erguer toda a estrutura de uma vida. Se nós somos filhos de Deus, nós estamos dispostos com certeza a edificar a nossa casa espiritual na rocha eterna que é Jesus Cristo, na rocha, na pedra angular, na pedra de esquina, aquele que vai dar toda a base de estrutura para a nossa vida. Quantos estão entendendo? Nós queremos sim ter uma base sólida, somente em Jesus, querido. Somente em Jesus você vai ter, com certeza, algo que vai sustentar a tua vida por todo o tempo. Algo que vai sustentar a tua vida em todas as suas decisões. E quem é essa rocha? Eu já falei para os irmãos, é Jesus, mas eu quero trazer na palavra de Deus. Eu gostaria que, não abre não, só anota aí, Deuteronômio capítulo 32, no verso 3 e 4, diz assim: porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Versículo 4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Escuta bem, Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Aleluia! Deus, ele é a rocha. Jesus é a rocha eterna. Jesus é a pedra angular para a sua igreja. Ele dá a base para a nossa vida. Ele dá a base para quem ouve e pratica a palavra de Deus. E aquele que ouve e pratica, ele edifica a sua casa sobre essa rocha. Se construo sobre essa rocha, se eu traço a minha vida sobre essa rocha, eu tenho sustentação, queridos. Sustentação para evitar ou vencer as situações do dia a dia. Quantas situações nós estamos vivendo aí nesse tempo? Já passa de 1 ano essa pandemia. Se nós estamos edificados sobre a rocha, nós vamos entender tudo de uma maneira diferente. Se nós estamos edificados sobre a rocha, nós não vamos nos deixar levar por notícias mentirosas. Se nós estamos edificados sobre a rocha, nós não vamos nos deixar ser regidos pelo medo. Porque nós temos um Deus todo-poderoso, porque nós temos a presença de Deus sobre a nossa vida, porque nós estamos pisando em solo firme, estamos sobre a rocha. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo Jesus. O mundo pode duvidar sobre todas as coisas, será que é isso, será aquilo? Nós temos uma certeza, nós temos o amanhã, nós temos uma esperança que vive, a nossa esperança reina e vive eternamente. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia!
Aleluia. Agora nós temos também a figura daquele que constrói a sua casa sobre a areia. A areia, como todos sabem, não é uma base sólida. Ela fica totalmente volátil às ações do tempo. Vocês já viram na praia aqueles castelinhos de areia, né, que alguns irmãos constroem? Aquilo é uma arte, eu vejo aquilo, eu aprecio. Mas em vindo a onda, em vindo um vento forte, o que acontece com aquele castelo de areia? Ele vai começando a se desmanchar. Se a onda bate muito forte, cai, vai a repique, acabou o castelo de areia. E o que é areia no que diz respeito à nossa construção? Querido, nós como construção, nós somos a casa do Espírito de Deus, nós somos o templo do Espírito de Deus, amém, irmãos? Se a nossa casa está construída sobre areia, nós vamos estar sujeitos às ondas dessa vida. As ondas que muitas vezes são propagadas por maremotos, por tsunamis. Se você gosta de ver determinado canal, né, que eu não preciso falar para vocês que emissora que é, você vai ser aterrorizado o tempo todo. E se tua base não está sobre a rocha eterna, a base firme, se a tua base está sobre a areia, você vai receber aquelas ondas e vai ficar totalmente desmoronando, caindo por terra, sem confiança, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Quantos estão entendendo? Nós precisamos ter essa base sólida. Nós não podemos nos deixar levar por conceitos mundanos. Se nós temos a nossa construção diante do Senhor, numa base sólida, vai vir pensamentos mundanos, vai vir pensamentos de A e de B, e você vai colocar diante do Senhor. O que Deus pensa disso? O que Deus fala sobre isso? Quais são as perspectivas de Deus? E não vai se deixar levar pelas situações, pelos achismos. Tem muitos irmãos se deixando levar por achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo, será que é isso, será que é aquilo? Muitos se deixando levar pela sabedoria terrena que nada tem a ver com Deus. Se você quer sabedoria, já falei ainda há pouco, meu irmão, minha irmã, pede a Deus que Deus vai te dar sabedoria. Ele vai te dar algo assim maravilhoso, que você nem vai entender como eu pensei nisso, como eu pensei naquilo. Deus vai te encher de paz. Sabe, queridos, você tem direito a uma paz. A paz não que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Quantos têm direito a essa paz nesse lugar? Essa paz, ela vai vir sobre você de tal forma que você, sim, vai construir a sua casa espiritual sobre a rocha eterna, e não sobre essa areia. A areia que tão e simplesmente, ela desmorona, porque, sim, ela está sujeita às situações desse mundo. Quer ver uma coisa? Veremos as turbulências. Nós estamos falando aqui sobre situações, né, que podem acontecer na nossa vida, mediante o que nós escutamos, ou no próprio dia a dia. Eu quero falar sobre as turbulências agora, que é registrada nessa leitura que nós fizemos agora para ambos os casos. Né? Vamos partir aí para o próximo tópico. E vieram as turbulências, né? Quantos estão sujeitos a turbulências nessa vida? Eu estou sujeito a turbulências. Eu estou sujeito. Acontece com todo mundo, né? Vamos ver aqui o texto, no versículo 25 e 27. Né? Diz aqui o próprio Senhor Jesus: E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. Até aqui, é a parte A do versículo. Se você reparar no versículo 27, diz a mesma coisa. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. Aqui nós vemos a mesma leitura, tanto para um quanto para outro.
sobre aquele que edifica a sua casa na rocha, sobre aquele que edifica a sua casa na areia. Os intérpretes, eu fiz aqui uma breve procura para saber como os intérpretes, os teólogos, né, entendem essa situação, mas eu prefiro colocar da maneira como Deus falou comigo, né, e vai de encontro a algumas linhas de pensamento, né? Essas situações aqui descritas, com certeza as tentações, as perseguições que acontecem no nosso dia a dia, na nossa caminhada, a maneira como você está construindo a tua casa, ela vai determinar como você vai agir, né? Os fundamentos, os alicerces da sua casa, elas vão determinar como você vai agir mediante uma situação. Nós temos aí muitas notícias de irmãos perdendo entes queridos, perdendo familiares próximos, notícias de enfermidade, pessoas perdendo o emprego. E aí, como é que faz? Como é que eu faço? Como é que é isso? Queridos, sabemos que a situação é difícil realmente. Sabemos que uma pessoa, quando perde aquela pessoa amada, sim, ela vai titubear, ela vai, né, balançar, mas olha, se está constituída sobre uma base sólida, se está constituída sobre sapatas firmes, né? Olha eu dando uma de pedreiro aqui, dando uma de engenheiro, se a tua sapata está funda e tem ferros, né, de tal forma que dá sustentação sobre a base firme que é você, meu irmão, vai vir o que for, a tua casa vai ficar em pé, vai vir o que for, a situação que for, o vento contrário que for, a onda gigante que se levantar contra você, vai bater, mas a tua casa vai ficar de pé, porque você com certeza vai fazer toda a diferença, a partir do momento que você permitiu que Jesus fosse a sua base, a sua rocha, a sua pedra de esquina. Os percalços dessa vida são muitos. As situações que se levantam no dia a dia são muitos. E aqui, quando Jesus fala, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre a sua casa. Meu irmão, vem situação de tudo quanto é lado. Vem de cima, vem de baixo, vem dos lados, vem de baixo. Tem horas que você olha e você, meu Deus, para que? Quanta situação, quanta coisa, por que isso, Deus? Por que para mim? Meu irmão, não reclame, não reclame, em tudo dai graças. Deus não vai conceder nada que você não possa suportar. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem a permissão de Deus. Todos os nossos dias estão contados no livro da vida. Deus tem o controle da nossa vida. Deus é soberano. Deus vai adiante da nossa vida. Amém, queridos? Ao final desses dois relatos que nós vemos aqui, versículo 25 e versículo 27. Gente, dá uma sede aqui dentro, aqui em cima. Você não tem noção, né? Ao final do versículo 25, ao final do versículo 27, no versículo de número 25, diz aqui que não caiu a casa, porque fora edificada sobre a rocha. Veio todo tipo de situação, querido, tudo se levantou contra, mas permaneceu em pé. Isso porque a nossa fé, ela está no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós não exercitarmos a nossa fé em todo o tempo, nós vamos sim nos deixar levar pelas circunstâncias dessa vida. E aí, isso não é bom, isso não é legal. Exercitemos a nossa fé, visualizemos o impossível e recebamos, sim, o inacreditável sobre nossa vida. Coloquemos em prática Hebreus 11, versículo 1, sobre a nossa vida. Sim, nós somos homens e mulheres que agem mediante a fé.
E essa fé é no poderoso, essa fé é no Deus de Israel. Não é a fé em qualquer situação, não. Nessa fé é no Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? E no outro texto aqui do versículo 27, diz que desabou. Vieram os ventos, vieram a chuva, e ao final desabou, sendo grande a sua ruína. Isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção justamente esse homem, que edificou a sua casa sobre a areia, e veio as tribulações, e veio as circunstâncias dessa vida, e o que aconteceu? Desabou. E diz o texto aqui, que foi grande a sua ruína. E o que seria grande a sua ruína? Para pensar. Nós podemos pensar em uma oportunidade que Deus está concedendo àquele homem, àquela mulher, de se levantar e reconstruir a sua casa. Mas se é grande a sua ruína, pode ser algo mais sério. Pode ser algo que não tenha mais jeito. Então é tempo, meus irmãos, de nós revermos como está a nossa construção. É tempo, meus irmãos, de nós revermos e nos analisarmos como estamos construindo a nossa casa. Porque uma construção, quando está no início, dá para fazer reforma, dá trabalho. Não é isso, Fábio, meu engenheiro? Dá trabalho, mas nós precisamos estar atentos com o construtor, que é Jesus Cristo. E ele vai dizer, olha, tem que consertar essa sapata, tem que fazer uma amarração mais sólida, tem que botar um ferro mais grosso, de 3/8. É isso, Fábio? 3/8, eu estou entendendo esse negócio, eu vou fazer faculdade de engenharia. Então, meus irmãos, é necessário nós nos alinharmos com Deus. E nós precisamos rever como está a base da nossa casa, porque se nós não cuidarmos dessa base, nós podemos sim trazer as circunstâncias dessa vida e desabar, e sendo grande a nossa ruína, porque nós não vigiamos, nós deixamos as coisas acontecer. Não tem aquele cantor aí, né? Aquele lá de fora, deixa a vida me levar. Não, isso é mentira do diabo. Não deixa a vida te levar, não. Deixa Jesus conduzir a tua vida. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus dar a direção para a sua vida. Sabe, irmãos, nós não temos a maneira correta de pensar. A nossa forma de pensar tem que estar de acordo com Deus. Sabe, queridos, se você é um homem prudente, uma mulher prudente, se você está alinhado com as coisas de Deus, você vai agir segundo a sabedoria que Deus está determinando na sua vida. E aí sim, você vai ter essa base sólida, construindo ponto a ponto da sua casa, diante do Senhor, diante da palavra de Deus. Deus quer que nós sejamos firmes na sua palavra. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres, que sejamos firmes no nosso caminhar, nas nossas convicções. Sabe, queridos, o crente, ele não pode ter dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa hora, você não precisa me responder, mas é você com Deus. Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Amém, glória a Deus. Você não precisava responder, mas eu vejo muitos irmãos quietos, e pensando, e pensativo. Meu irmão, você não pode ter dúvida, você não pode ter dúvida. Deus te escolheu, não foi você que escolheu a Deus. Então faça por onde, construa a tua casa na base sólida, na rocha eterna que é Jesus Cristo. Recebe a bênção do Senhor sobre a tua vida, é herança do Senhor sobre a tua vida. Não tenha dúvida da tua salvação. Jesus pagou um alto preço para que você tivesse perdão e perdão de todos os seus pecados. Permanece firmes e inabaláveis.
Seja firme e inabalável nessa rocha que é Jesus Cristo. Não deixe as coisas desse mundo te tirar do prumo. Não deixe as circunstâncias desse mundo te tirar do prumo, da base sólida. Não construa a tua casa na areia. Não faça isso. Tenha, Jesus Cristo como aquele que é o seu norte. A tua bússola, ela tem que apontar tão e simplesmente para o norte, para Jesus Cristo. Amém, meus amados? Aleluia. Eu preparando essa mensagem, isso me fez ir lá na mensagem que a gente pregou na semana passada. Eu falei ali sobre os 3 marcos para florescer. Nós estávamos ali falando sobre o tema do mês de março, que era florescer. E eu trouxe ali, o Hebreus capítulo 2, no verso 1, que diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E vai de encontro a essa leitura que nós estamos trazendo aqui sobre os 2 fundamentos. Por essa razão, importa que nos apeguemos com firmeza e possamos sim construir a nossa casa em base sólida, em base de tal forma que a nossa casa não venha a desmoronar. Meus irmãos, as casas lá dos Estados Unidos? Eles constroem em madeiras. É tudo em madeira. Vem um furacão, leva. Eu sei que tem alguma explicação para isso. O meu período na faculdade de engenharia não explica isso, viu, Fábio? Não explica, mas eu sei que deve ter alguma explicação para isso. Mas é uma casa de madeira. Numa casa de concreto, um ventinho qualquer vai bater e não vai levar. Vai permanecer em pé. Então que possamos sim nos apegar, com firmeza, para jamais nos desviarmos da palavra de Deus. Dessa forma, nós construiremos a nossa vida, num terreno firme, num terreno que nós possamos pisar, pisar e nos garantirmos. E por fim, eu quero fazer a leitura aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, no verso de número 58. Eu vou pedir para os músicos se posicionarem, por favor. É justamente esse texto de Coríntios que nós estamos trabalhando nesse mês. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso de número 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, irmãos, eu vou repetir: portanto, meus amados, repete comigo, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se nós permanecermos firmes no Senhor, nós sim vamos caminhar e não seremos atingidos, porque Deus está conosco. Permaneceremos inabaláveis mediante o que acontece lá fora, porque Deus é o nosso Deus. É Deus que nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. É Deus que coloca situações na nossa vida para que nós possamos nos aprimorar, mudar o rumo da nossa vida, mudar a direção. Deus estabelece o norte. Meus irmãos, Deus quer fazer algo maravilhoso na tua vida aqui nessa noite. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida nessa noite. Porque tenho a certeza, muitos que aqui estão, muitos que estão de casa, estão percebendo que é necessário uma reforma, que é necessário ter uma reforma na sua casa, que é necessário, de repente, tirar aquele cômodo que foi construído sob areia e levantar sapatas firmes, no qual Jesus vai ser a base daquela construção,
Muitos, de repente, vão ter que tirar a sua casa por completo, porque está sobre areia. Mas há tempo de fazer essa reconstrução e se levantar sobre a base sólida. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia, mas deixa eu te falar uma coisa, é só o princípio. Muitas outras virão, não sei como será, não sei como vai ser, eu só sei de uma coisa: Deus é comigo, Deus é com a sua igreja. Não há situação que se levante que vai tirar a minha dúvida que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não há situação que vai se levantar que pode te tirar do prumo se você está diante da base sólida que é Jesus Cristo. Nós não estamos sujeitos às coisas desse mundo, nós estamos em Cristo. Em Cristo! E se nós estamos em Cristo, meus irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Nem tudo me convém, mas eu posso todas as coisas. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Nada vai te abalar se você está na presença do nosso Deus. Nada vai te abalar. Não há vento contrário, não há onda grande que vai te tirar da presença de Deus. Permaneça firme, permaneça inabalável. Não há enfermidade, não há morte, não há profundidade, não há nudez, nada vai te tirar da presença do nosso Deus. Confie tão e simplesmente no nosso Deus. Aleluia. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, não seremos abalados, queridos. Não seremos abalados em hipótese alguma. Nada vai te tirar da presença de Deus. Nada, circunstância alguma. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Deus quer trabalhar contigo nessa noite. Deus quer te colocar sobre uma base sólida. Deus quer te fazer um homem e uma mulher segundo o coração dele. Não há circunstâncias que vão te tirar da paz, a paz que excede todo entendimento. Coloque a mão no teu coração. Se você quer que Deus faça mudanças na tua vida, coloque a mão no teu coração. Peça a Ele, peça a Ele. Aleluia, aleluia. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Nosso Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Aleluia! Oh! Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Confiando em nosso Deus. Confie no teu Deus, confie. E em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando. Confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos
Queridos, eu sei que existem pessoas aqui que estão passando por tribulações, estão passando por situações totalmente atípicas na sua vida, e Deus quer tratar contigo nessa noite, irmãos. Deus quer te dar um novo recomeço. Deus quer estabelecer uma Páscoa contigo nessa hora. É tempo de recomeço na tua vida, é tempo de novas coisas. Deus quer te dar uma bênção nessa hora, quer estabelecer um novo recomeço. Sabe, irmãos, recebe essa palavra sobre a tua vida, recebe essa palavra de fé. Pise nessa base sólida que é Jesus Cristo. A rocha eterna está nesse lugar, a rocha inabalável está nesse lugar, o Espírito de Deus está nesse lugar. Ele está trazendo recomeços nessa noite, Ele está mudando situações nessa noite. Aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia. Se você confia em Deus, em nosso Deus, aleluia, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confie, confie, aleluia. Confiando em nosso Deus, Aleluia. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Eu te abençoo nessa noite. Permaneça firme na base, na rocha eterna. É tempo de nós nos avaliarmos. É tempo de nós nos examinarmos, fazendo uma autoanálise sobre nós mesmos. Como nós estamos andando, o que nós estamos acreditando, o que nós estamos dando ouvido. É tempo, sim, da igreja estar de pé. É tempo, sim, da nossa casa ser estabelecida sobre a rocha, sobre a pedra angular, sobre a pedra de esquina, sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso autor, consumador da nossa fé. Sobre o Deus Todo-Poderoso. Não há circunstâncias nessa vida que vão te abalar, que vão fazer a tua casa cair. Então tenha confiança, tão e simplesmente acredite que Deus é Deus. Eu te abençoo nessa hora. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra de vitória, essa palavra de exortação sobre a tua vida. Muda a trajetória, estabeleça o norte, siga Jesus Cristo. Fique firme no Senhor, firme no Senhor, firme no Senhor, firme, firme, aleluia. Confiando em nosso Deus, Aleluia. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Deus, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra ministrada nessa noite. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, e queremos sim rever as nossas construções, rever a maneira pelo qual estamos estabelecendo a nossa base, e queremos sim pisar nessa base sólida, na rocha eterna que é Jesus Cristo.
estar firmados em Ti e sermos inabaláveis. Inabaláveis. Queremos sim, ó Deus, essa palavra para a nossa vida. Não sermos simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Leva-nos debaixo da Tua proteção, da Tua guarda, que possamos ter uma noite abençoada, uma semana vitoriosa na Tua presença, e que possamos exercitar tudo aquilo que nos foi ministrado, tanto pelo culto da manhã, também quanto pelo culto da noite. Exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que crê, diga: Deus te abençoe, queridos, rica e abundantemente. Uma boa semana, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiamos em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.